Não é sobre ler todos os comentários que a gente recebe. É agradecer os bilhetes por e-mail que a gente... Ai, que música chata. Você está ouvindo Comentando os Comentários do Papo Delas. Olá, amigos e inimigos do Papo Delas! Nós voltamos para cumprir a nossa meta de padrinho, a nossa meta de vida, que é abraçar vocês, meus bens. Comentando os comentários número 20. Sim, esse é o episódio de Comentando os Comentários do episódio principal, gravado e publicado o ano passado, número 29, Bagulhos Sinistros. Cada um de nós contou umas histórias sinistras, teve gente que não conseguiu dormir ouvindo o episódio. Eu recomendo que vocês ouçam, se não ouviram ainda, na hora do almoço, se você tem medo. E se você curte, durante o banho. Olha, uma piada pra quem ouviu. Ouça no banheiro. Coragem, eu não teria essa coisa. O quê? Não, eu tomei banho antes de ouvir e olha que eu tinha participado da gravação. Falei assim, não. Ficaram com trauma de banheiro, né, Paty? Você que é a rainha das histórias de espíritos e demônios e afins e coisas tensas, a sua mãe brilhou. Ai, né? Minha mãe, né? Neste episódio, o cara da carruagem, o cara passando na rua, sei lá. Ai, minha mãe é maravilhosa. Vê mais coisa do que eu, aquela mulher. Graças a Deus, que ela tem mais emocional pra isso também. Foi muito bom. Se você não ouviu, corre lá pra ouvir, pra depois acompanhar aqui os comentários, bilhetinhos, ou se já ouviu, seja bem-vindo. Esse é o Comentando os Comentários número 20 do episódio 29, Bagulhos Sinistros. Sou eu. E nós vamos começar com os bilhetinhos mandados no contato@papodelas.com. Sim, o nosso e-mail, o meio de comunicação que a tia Neide prefere. Eu gosto muito mais de falar por e-mail. Esse negócio de zap, eu fico confusa com os dedos e não consigo conversar direito. Mas o e-mail, me lembra a cartinha. Era muito bom, né? Você manda no correio lá do Google, tem um correio, aí você manda enviar e fica tão bonitinho, dá pra assinar, né? Tem gente que ainda assina e-mail tão bonitinho. Não posso criticar porque eu tenho assinatura. Olha que chique, tá vendo? Olha, gente, melhor meio de comunicação, e-mail. E o primeiro bilhetinho que a gente recebeu dos Bagulhos Sinistros foi de Diego Alves. Olá, Diego. Ele colocou: olá, meninas, que assunto, hein? Eu sempre acreditei nessas coisas e sempre me caguei de medo. Minha falecida avó era mãe de santo e eu morava do lado do centro de umbanda dela. Uma época que minha casa estava em reforma, já morei dentro. Você morou dentro do centro de umbanda? Coragem! Eu sou músico, gosto de um batuque, mas nunca participei porque sempre tive medo. Agradeço todos os dias de nunca ver um espírito desses. Nem sei o que eu faria, mas já tive experiências de falar com meu pai falecido, incorporado na minha tia. Delícia, hein? Caraca! Ui, que emoção foi essa, Diego? Sério? Nossa, eu não sei nem como eu reagiria, assim. Eu não tive essa experiência, mas... escutar gargalhadas na janela enquanto cantava um ponto de Exu, essas coisinhas leves que fazem a gente se cagar todo. Beijo, meninas, amo vocês e parabéns, Paty. Obrigada, meu amor. E Jesus Cristo, eu ouço uma garganta. Nossa senhora, o quê? O quê? Não, gente, que? Tá maluco, cruz credo. Pois é, eu não costumo ter medo, já frequentei. Foi um lugar que foi muito bem recebida. E você sempre ouve, tudo bem, tá tudo certo, tudo bem. Agora, essa parte de você ver um parente incorporado ou falar com ela, eu só tive a experiência de ver, como é que chama quando é por escrito? Psicografia. Isso, a psicografia de um amigo, de um conhecido. E aí a cartinha e a letra, tudo foi bem chocante, assim, porque parecia real mesmo. Agora, incorporado, assim, não sei como é que eu reagiria, viu, Paty? Tem gente que a voz muda na hora, tem gente que a voz mantém, mas muita gente refere que tem mudança na voz, fica a voz parecida da pessoa. Assustador. Eu sou cagona oficial, né, gente? Eu assumo meu cagaço. Eu acho que eu não ia ficar com medo, não. Eu acho que eu ia começar a fazer um quiz, sabe? Tipo, o que tinha no meu quarto em 94, sabe? Nossa. Que parte do corpo eu quebrei em 96, em junho? Que boba, né? Pior se ele acertar. Aí
tu se caga. Próximo comentário é da Angelina, e ela colocou assim: uai, gente, não é que esse trem funciona? Foi maravilhoso ouvir vocês lendo meu comentário, musas da podosfera. Eu até sei fazer uns bolos e broas, a maioria que faço é bem funcional. É assim que chama, Paty? Bolo com beterraba, maçã, banana ou os outros? Acho que assim estou me alimentando melhor. Tomara que esteja. Eu amo ouvir o comentando os comentários de todos os podcasts que acompanho. São muito bons. Vocês são as melhores. Ela colocou, são muitos, 85. Ah, isso. De todos os comentários que acompanho são... O quê? Você ouviu 85 podcasts? É isso ou você digitou errado? Não é possível, tô chocado. Deve ser 8, né? Ai, conta pra gente, Angelina. O quê? Jesus, coragem. Parabéns. E ela colocou com comentem. Pra 2020, prometo comentar mais. Comenta, por favor, meu amor. Beijos, cafeína rainha. Beijos e feliz aniversário, Paty. E beijo pra tia Neide. Ai, beijo, Angelina. Esses bolos que funcionam, os meus funcionam também, que é uma delícia com bolinho. Bolo gostoso sempre funciona. É assim que fala, Paty? É porque o pessoal costuma considerar como bolos funcionais esses que a gente utiliza vegetais e tal, porque aí tem as propriedades desses vegetais adicionados, né? Não só farinha branca, chocolate, essas coisas assim, entendeu? Então já vem os minerais, as vitaminas, as fibras também ajudam a regular o intestino, da saciedade. Ai, bolo funcional de intestino, então. Isso, ajuda o intestino. Ajuda a fazer um cocô bonito e macio. Ai, meu sonho. E aí ela colocou um outro comentário. Meninas, com o assunto medo. Meninas, eu tenho medo de cobra, perereca e de pessoas que não sabem conviver com as diferenças. Esse terceiro, então, tenho muito medo. Aí ela falou, quando eu estava na barriga da minha mãe, uma cobra pulou na barriga dela, apavorante. Ficamos bem, mas foi um baita susto. 10 anos depois, fui pegar uma linda goiaba no pé e uma perereca verde, enorme, pulou na minha cara. Realmente, quando uma perereca pulando na tua cara, você assusta. Meu Deus, foi na mãe dela. Foi na mãe dela. Não, pulou na mãe. eu tô disléxica, gente, é que eu tô suando. Peraí, a cobra pulou na barriga da mãe e a quando perereca tava grávida, pulou e na mãe. 10 anos depois a perereca pulou na mãe. A sua mãe tá meio atração de bichos. De répteis. Ela tem um encanto pros répteis. Então, é a sereia dos répteis. Isso aí. Aí ela falou que a perereca tava tão apavorada quanto ela e que por isso ela agarrou com mais força pra não cair. Ai, gente, coitado de todo mundo, da perereca, das pessoas, meu Deus do céu. Foi muito apavorante, ficamos bem também. Até hoje, 42 anos depois, sinto a mão gelar quando lembro. Ai. Não, e a perereca, ela é gelada. Essas pererecas verdes, nossa, já apareceu uma dentro da casa da minha tia. Foi uma correria, um desespero. A perereca não tava entendendo nada. Aí ela continuou com, e eu achando esses medos apavorantes, inocentes. E agora? Como será o amanhã? Apavorante mesmo são pessoas que querem a qualquer custo que todos pensem como elas. Espero que fiquemos bem novamente. Beijo, meninas. Feliz Natal e parabéns, Paty. Obrigada, meu amor. E realmente, olha, esse medo aí das pessoas é... Ai, Angelina, realmente as pessoas estão apavorantes. Eu comentei no episódio que eu não tenho... Depois que a gente indicou séries e tal, que eu não tenho muito medo de assombração, de coisas abstratas. Que eu tenho medo da vida real. E é bem por aí, a vida real dá muito mais medo, é muito mais apavorante. Quem sabe a gente consiga fazer uma pauta de medos da vida real, né? Olha, é uma boa ideia. É, né? Vamos pensar nisso aí, vamos elaborar, gente. O próximo bilhetinho no contato@papodelas.com foi dele, Kaique Miotelo, o recordistas de Ys no nome. Nosso ouvinte que entrou no Guinness de tanto Ys, Kaique, muito legal. Ele escreveu, Kaique Miotelo outra vez. Como no último e-mail, mandei uma quantidade pornográfica de Tava, por ser habitante do Rio, e gostar de cortar palavras, tentarei não fazer a mesma coisa. Vamos lá, que eu vou ser fiscal de Tava agora, Kaique. Estou ouvindo, não é Tava, estou ouvindo aqui enquanto escrevo. Exalta Samba funciona bem melhor que Sal Grosso, Paty? Pra mim funciona. Vim contar pequenas experiências que tive ultimamente que eu considero do capeta. Eu tive paralisia do sono. Eu só fiquei escutando um sussurro bem atrás de mim, não entendi nada e fiquei sentindo como se o lençol estivesse sendo um pouco puxado. Ainda quero um dia dar um high five em algum espírito, parece uma experiência exótica. Deus o livre, menino. Tá doido? Outra coisa foi um pesadelo meu. Eu estava em um lugar cheio de corredores totalmente brancos, com alguns conhecidos e amigos junto. Esse lugar tinha várias armadilhas e foi todo mundo morrendo, sobrando apenas eu e uma pessoa que não tinha prestado atenção em quem era. Só senti uma coisa pelas costas e fiquei no chão sangrando, morrendo, todo ruim. Todo ruim é... Fiquei morrendo todo ruim.
Garoto, menino, o quê? Isso aí se chama Jogos Mortais. É. Eu já Ou vi aquele esse filme. O Albergue. O Albergue. Aí ele continuou, olha, já é sacanagem ter pesadelo realista. Aí vai me acontecer isso logo quando me apunhalam por trás. Agonizar em sonho também é paia. Ai, que horror. E foi exatamente depois desse sonho que tive a paralisia do sono relatados acima. Tchau aí. Ai, Kaique. Kaique, menino. Você quer um abraço, meu filho? Nossa, sonho... Jesus Faz Cristo. tempo que eu não dou uma pesadelada, viu? Graças a Deus. Dormindo, acordada algumas vezes. É só abrir o jornal, né? Que a gente já tem vários pesadelos. É, exatamente. Beijo, Kaique. Obrigada. Continua mandando bilhetinho, que é bem legal. Isso, meu amor. Próximo comentário é dele, do nosso fisioterapeuta manco, Elcio em off. E aí ele mandou assim, olá meninas, finalmente um assunto que eu tenho histórias para dar e vender. Ah, moleque. Ah, aí Elcinho, feliz ano novo pra você, bem-vindo aqui de volta em 2020. E aproveita que agora chegou o seu momento, meu bem, ó. Primeiramente, meu medo é de tomar choque. De resto, estou de boa. Menino, você nunca enfiou dentro da tomada? Ah, eu vou dar de presente pra ele uma raquete de matar mosquito. Porra! E aí ele falou, vamos lá. Desde pequeno, eu tenho uma mediunidade. Fui sonâmbulo até uns 7 anos de idade e minha mãe se surpreendia comigo diversas vezes comentando coisas que iam acontecer. Eu não me lembro, ela que me contou. Essa mediunidade já foi comprovada em centro espírita e umbandista da forma que promove a cura. Então, volta e meia, estou muito mal porque promovi a cura a alguém sem ter controle disso. Além desse poder é mais legal falar do que dom, que eu tenho... Já é um integrante da Marvel. Tá certo, é um X-Men. Segundo a Umbanda, um índio bem bravo que me acompanha, e diversas vezes eu escuto me chamarem, isso me livrou de diversas tentativas de assalto, me fazendo mudar de caminho na última hora e depois sabendo por outros que haviam assaltado pessoas no caminho que eu ia tomar, ou me fazendo de durão e cortando o papo de quem vinha falar comigo e esse ser assaltava a pessoa atrás de mim. Eita! Nossa, Elsa. Cara, essa parada dele, que ele falou que aconteceu com ele, isso acontece comigo também. Não necessariamente de a pessoa olhar pra mim e não me assaltar. Eu só fui assaltada uma vez, graças a Deus, espero que não seja nunca mais. Mas uma coisa que aconteceu bastante comigo, acontece inclusive, é de eu estar pra fazer alguma coisa e eu tô me arrumando, tá tudo certo, eu tô 100%, já, tipo, tô pronta e tenho que sair. Na hora de sair, vem um negócio e fala, não vai. Ai. Fica em casa. E aí eu faço o quê? Fico em casa. Depois, eu descubro que deu merda. Teve uma vez que eu tava pra ir pro mestrado, eu tinha experimento pra fazer, eu tava com o tempo contadinho, sabe? Muito já em cima pra defender. E eu tava saindo pra pegar minha carona. E na hora veio essa sensação. Aí eu virei pra minha mãe e falei assim, pô mãe, sei lá, me deu uma vontade de não ir. Aí ela, você tem alguma coisa inadiável pra fazer hoje? Aí eu, inadiável não, apertada sim. Aí ela, se não é inadiável, fica em casa, não vai. Aí eu, tá bom. Mais tarde, eu soube que assaltaram e sequestraram uma menina no ponto que eu ficava, no horário que eu ficava pra pegar minha carona de volta. Nossa. E isso aconteceu, esse tipo de situação, não necessariamente só sequestro. Algumas vezes foram sequestros, mas assalto também, ou sequestro relâmpago pra levar no banco, assaltar e depois soltar a pessoa pelo meio do caminho. Isso já aconteceu comigo algumas vezes. É, tem intuição. Como eu tenho crise de ansiedade, eu nunca sei se eu tô não querendo sair por isso, ou se é intuição, né? Mas é diferente. Tem dia que a gente fala assim, melhor eu não sair daqui. Exatamente. E você nem tá nervosa nem nada, é uma coisa boba, mas você fala, não, hoje melhor não sair. Exato. E você não sabe por quê, às vezes você nem fica sabendo por quê, mas tem essa sensação. Uma coisa curiosa que aconteceu, não teve um índio me avisando, nem ninguém, ou eu não percebi, mas nos últimos 2 meses, aconteceu 2 vezes de eu sair do lugar, meia hora depois ter tido um assalto no mesmo lugar. 2 vezes, em dezembro e em janeiro. E isso me deixou um pouco, poxa, né? Foi um livramento, aí alguém me livrou de alguma coisa, ou a vida tá difícil e as pessoas estão assaltando mais. Pode ser um mix dos dois também, né? É, pois é. E aí ele continuou. Vamos agora falar das coisas sinistras. A minha esposa trabalha numa escola de terapia alternativa e que atende muitos estrangeiros. Uma dessas turmas foi de japoneses. E para economizar os custos, foi alugado um sítio no interior de São Paulo. Para ajudar a levar os equipamentos e ganhar um troco, eu ia como um faz-tudo levando macas, bola bobaf, toalhas, cobertores, etc. Após o almoço, arrumando as coisas para voltar para a capital, uma das alunas, uma japonesa com cabelos loiros e longos, gritou para minha esposa, que se chama Daiane, mas tem o apelido de Dani. Hi Dani, hi Elcio. Só que os dois não me conheciam, muito menos sabiam meu nome. Só que os alunos não me conheciam, muito menos sabiam meu nome. A minha esposa estranhou também
e voltando ao escritório na segunda-feira, procurou pela foto e o nome da aluna, e não havia nenhuma japonesa de cabelos loiros, e nem os professores que deram as aulas no sítio viram essa moça nipônica de cabelo loiro. Que delícia! Eita! Nossa, eu não vou lembrar agora o nome, mas eu vi um filme desse japonês que era exatamente uma japonesa loira que ficava de encosto atrás do cara. Ih, cacete! Ó, menino, já vai jogando em sal grosso um banho de arruda pra nipônica de cabelo loiro não ficar colado em vocês dois. Vamos aqui. Ai. E aí ele, uma última história, prometo. A minha mãe trabalhou por mais de uma década para um dos maiores médicos de São Paulo. O consultório fica numa casa gigante e com um caseiro para fazer a limpeza e manutenção da clínica. Nesse período de tempo, passaram pela casa do caseiro 3 famílias que não se conheciam, então não teriam como combinar as divisões. A primeira família era um casal em que o marido fazia as manutenções da clínica de dia e era segurança de um restaurante à noite. A esposa dele era copeira na clínica e passava a noite na rua porque se recusava a dormir sozinha na clínica porque havia escutado coisas. O segundo casal faziam tudo na clínica, ela copeira e ele zelador. Diversas vezes tiveram que apagar as luzes na clínica nos finais de semana e durante as férias. Não ficaram nem um ano na clínica. A terceira família, zelador, copeira e uma filha de 7 anos, essa eu posso garantir que é verdade, pois ficaram muito amigos da minha mãe e tenho contato até hoje, e eu ia muito pra lá, pois estudava perto e ia até a clínica para voltar com a minha mãe de carro. Nessa época, eu vi uma moça de vestido longo branco passar na minha frente. Cumprimentei achando ser alguém que estava na clínica. Ela me cumprimentou e entrou na clínica. Ao perguntar para minha mãe, ela disse estar sozinha com a copeira. A filha da copeira, um domingo, sem querer almoçar, tomou um tapa na cara, com direito a deixar marcas no rosto da menina que eu vi na segunda-feira. Gente, o espírito bateu na garota. Agora o mais sinistro. A copeira, numa semana em que seu marido precisou viajar para a Bahia devido a um falecimento, dormindo com a filha do lado, sentiu uma mão fria passar pela sua parte íntima. No mês seguinte estava grávida, passando a gestação bem, veio uma voz dizendo que o alcoolismo do marido iria cobrar da filha que viria. A menina nasceu com lábio leporino e sem formação do palato duro, que é o osso do crânio que forma o céu da boca. Ela fez algumas cirurgias e passa muito bem. Coisa boa. O pai dela parou de beber por culpa. Aí ele colocou. E-mail gigante. E tem muito, mas muito mais pra contar. Queria deixar um minuto de silêncio por essa história. Né, menina? Tenso? Caraca. Achei tensaça. Aí ele, adoro o podcast de vocês. Okay. PS, cafeína, você deve ter uma mediunidade para sensações. Eu sinto isso também. Procure saber. Hashtag Bullpatsy. Hashtag Bullcafeína. E hashtag melhor podcast. Menino, que é isso, gente? Se você me conta tudo isso, depois você fala, olha, cafeína, você deve ter umas sensações aí. Caraca, que é isso? Nossa, essa história me deu um tapa na cara que a garota tomou, gente. Que coisa louca. Meu Deus. Bom, é isso aí, Elcio. Essa clínica aí existe ainda? Não, né? Elcio, parabéns, você conseguiu deixar a cafeína com medo. Caraca! Fiquei um pouco suada, que acho que é o calor. Assim. Beijo, Elcio. E continue mandando, essas histórias são ótimas. Parabéns, Elcio, você conseguiu apavorar a cafeína. Isso é um feito. Um pouquinho estranho mesmo. Que é bem detalhoso, né? Quando tem detalhes assim, né? Exatamente, gente. Enfim, ou você escreve, ou você tem dom pra escrever essas histórias. Enfim, vamos lá. Ótimo e-mail, bilhetinho que a gente recebeu no contato @papodelas.com sobre bagulhos sinistros. Foi dele, Rick Fernandes. Bem-vindo, Rick. Olá, Cafeína e Patsy. Sou o Rafael, tenho 21 anos e ouço o Papo Delas desde 2018. Mas é a primeira vez que tomo coragem e vergonha na cara e resolvo escrever este e-mail. Olá, Patsy, mais um que eu não conhecia, não amava e agora amo e conheço. Bem-vindo, meu amor. Continue escrevendo, hein? Bem-vindo, Rick. Ele diz, acabei de ouvir o episódio Bagulhos Sinistros e que me fez lembrar de uma história de um amigo meu que ele me contou. Ele tem uma casa na praia no litoral paulista, olha lá, perto do Elcio, olha lá, só doido. Pra ser mais exato, em Itanhaém, a casa é grande e na época ele tinha 2 cachorros e levava com ele a família para essa casa. Em uma noite ele colocou os cachorros para o lado de fora. Alguns minutos depois, os mesmos cachorros aparecem dentro da casa, descendo as escadas que dão para os quartos e ninguém sabe como isso aconteceu. Gente. Eles encontraram uma entrada e saíram. Pularam a janela?
Outra coisa, eu sempre vejo vultos passando rápido por mim com certa frequência e somem logo em seguida quando olho diretamente pra onde eu vejo. Mas não sei se são realmente fantasmas ou só minha imaginação meio fértil para a minha idade. Tenho um certo cagaço de fantasmas e sou daqueles que entram em choque e travam quando estão com medo. Então se um dia me deparar com um, eu nem sei o que eu faria. Faria igual o Chaves, sabe? Que você dá aquela encolhidinha e dobra o braço? Com certeza. Canta Exalta Samba! Exatamente, gente. Revelação. Tem vários pagodes bons pra espantar espíritos. Playlist de bagulho chinês. Afastando espíritos. Pagode para afastar espíritos. Olha, é um bom álbum, hein? E ouvindo o último comentando os comentários e ouvindo as histórias sobre os professores, me fez lembrar de uma professora de quando eu estava na 2ª série que me deu aula por 2 ou 3 meses. Mas ela não me agregou em nada e até hoje não lembro do porquê, ainda lembro dela, já que não me marcou de nenhum jeito. Meu Deus! Beleza. Adorei, Rick. Assim. E me lembrou também de um professor de matemática que me ajudava muito na matéria, já que eu tinha certa dificuldade em contas, apesar de que depois descobriram que ele era uma farsa, que nem diploma ele tinha. Mas isso é história para outro dia. O quê? Olha, eu já vi falso médico, falso médium, falso astrólogo, mas falso professor de matemática. Mas menino, manda um e-mail pra gente contando essa história, por favor, que agora eu quero saber desse BO, por favor. Eu também quero saber, Rick. Falso professor de matemática é ótimo. Gente, mas o cara, ele falsificou um diploma pra poder ter muito trabalho que o professor rala igual um condenado. De dar aula de matemática, que louco, né? Queria agradecer vocês por fazerem parte da minha vida e desculpar o e-mail meio longo. E não posso esquecer, hashtag parabéns, Patsy, e obrigada. Obrigada, meu amor. Ai, Rick, olha, seja bem-vindo. Que bom que você escuta a gente desde o começo. Espero que curta esse ano de 2020, que esteja mais com a gente. Mande mais comentários lá no papodelas.com ou bilhetinhos aqui no contato@papodelas.com. Patsy, esses foram os bilhetinhos que a gente recebeu sobre Bagulhos Sinistros, episódio 29. Bastante interação, bastante e-mail. Foi gostoso, hein? Foi ótimo, inclusive. Ainda tô abobada que o Elcio conseguiu deixar você cagado. Eu vou fingir que não. Pô, e você tava com a mulher que viu o cara do banheiro, menina. Agora, isso. Agora 2 vezes que eu vou ficar assim, a loira nipônica e a história aí da clínica aí, que tá meio sinistra. Se eu fizer um storytelling dessa história, hein? Será? Vamos? Fazer storytelling dessa história, Elcio. Obrigada a todos vocês, seus lindos, pelos bilhetinhos no contato@papodelas.com. E agora, Patsy, é o quê? Eles! Os comentaristas, vocês que vão lá naquele site lindo, maravilhoso, no papodelas.com. Sim, sabia que a gente tem um site? Lá no site tem um post de cada episódio com o áudio do episódio? Sim, os mais velhos que nem a tia Neide gostam de ouvir no site, né? Eu já ouvi falar disso também. Mas se você for lá no site papodelas.com, temos o post do episódio 29, Bagulhos Sinistros. Tão bonitinho o post porque está lotado de comentários. Um monte de gente com bagulhos sinistros também foi lá. Você também pode ir lá, o site papodelas.com tem comentários obrigatórios. Sim, é obrigatório comentar nos episódios. E qual foi o primeiro comentário, Patsy? Antes de mais nada, só um detalhe. Se eu não me engano, esse foi o nosso recorde de comentários. Olha, já tivemos alguns recordes aí, porque a gente também responde e tal, mas esse tá entre eles, hein? Foram 27 comentários aí. A meta é dobrar 27 comentários, né? Então vamos chegar a 50? Vamos a essa meta? Você já pensou comentando comentários com 50 comentários? 3 horas de programa, puta que pariu. Vamos lá, gente, vamos ter fé. Vamos mirar lá. Vamos lá. E agora, de fato, o primeiro comentário. O primeiro comentário foi da Carol Ribeiro. E aí ela falou assim: primeiramente, Cafeína, você está de parabéns. Que edição foda. E olha, tá certo. Com certeza. Cafeína é espetáculo. Bonitinho. Maravilhosa. Em segundo lugar, se eu vejo uma sombra mínima que for no meu banheiro, nunca mais na minha vida eu tomo banho. Eu também. O trauma do banheiro. Agora ficou, né, Carol? Na moral, aquela história ali, me caguei. Puta que pariu. O quê? Tá doido? E aí ela continuou: Café sempre se envolvendo com essas coisas do além e nada a ver. Paty, rainha dos fantasmas. E amo vocês. First. Carol, sempre. Sempre os outros que veem, os outros que me chamam e eu não vejo nada. Poxa, então eu sou excluída. Eu fui cancelada, que tá na moda, pelos fantasmas. O além te cancelou, mas agradeça, porque o dia que você vir, tu vai se cagar inteira. Tu vai falar assim, tava melhor antes e não sabia. Eu não vejo hora pra contar aqui.
Cruz credo. E o segundo comentário também é da Carol, que ela veio complementar com: e falando sobre a cabana, pelo menos o livro e o filme que eu vi, fala sobre a Trindade vir ajudar um homem que perde sua filha e não consegue se reconstruir. A mensagem da cabana pra ela foi: se reconstrua, seja lá como for. Me mandou beijos. A cabana que a gente comentou lá, que foi uma febre, uma época, o livro, né? O filme depois saiu, eu não vi. Eu li o livro na época que eu ganhei, porque ficou famoso, eu falei, você vai gostar. E eu lembro que não foi tão impactante pra mim, mas era uma história bonita mesmo. Então, não lembrava dessa mensagem. Obrigada, Carol. Se reconstrua, seja lá como for. Perigoso isso, hein? Né? Cuidado. O próximo comentário é dele, Samuel Sobrinho. Tudo bom, Samu? Feliz ano novo! De novo. Ele disse, eu tenho medo dessas coisas. E agora? Fico sem ouvir o programa? Eu respondi, ouvi durante o dia que ameniza. Aí, eu falei, vamos ver se ele ouviu. Aí ele continuou aqui, consegui ouvir o episódio, ponto. Ainda bem, hein, Samuel? E ainda bem que eu ouvi de tarde, porque se tivesse ouvido de noite, nem dormia. Ai, que exagero. Coitado do gato da Patsy. Ai, gente, sofrem demais, tadinhos. Ele diz que o que me deixou com trauma na infância foi o jogo do Zelda que meu pai comprou pra mim. Tinham 2 jogos. O primeiro da série, que era fofo e parecia a história do Peter Pan, e o segundo, que é como a história dos irmãos Grimm. Adivinha qual dos 2 meu pai comprou pra mim? Por causa disso, na infância eu era sonâmbulo e via muitas coisas à noite, muitos vultos. Por causa do Zelda. O jogo tem vários temas pesados e a base dele é a morte de vários personagens. Seguem as fotos do jogo, ele colocou várias fotinhos aqui, que pra uma criança pode ser assustador, né? Com certeza, gente. O que? Pra uma criança? Tá maluco. Ele ainda coloca na foto também, com essa lua fodida e os gráficos de Nintendo 64. Felipe Sarin que comentou isso. Foi o Felipe Sarinho. Foi o Felipe Sarinho. Aqui, ó, o Felipe Sarinho comentou depois as fotos também, com essa lua fodida e os gráficos de Nintendo 64. Aí dá pra dar medo mesmo desses gráficos, né, Felipe? Você sabe que esses dias eu vi num programinha aí que existe no computador, tem como você rejogar os jogos, né? E eu fui rejogar os do Mega Drive, que na minha época, o Mega Drive tinha os gráficos melhores, era o mais moderno que apareceu. E quando eu vi os gráficos, eu falei, meu Deus, parece coisa do século retrasado, de tão ruim que era, né? As coisas mudaram muito, até que do Nintendo tava melhor, viu? O Nintendo 64, misericórdia, na moral. Eu não conseguia nem jogar, mas eu não conseguia jogar por várias razões. Inclusive o fato de que, tipo, o Super Mario de 64, ele já era 3D, né? Não 3D não, mas você conseguia ir pra frente, pra trás, pro fundo, pra todos os lados. E eu tenho uma pequena dificuldade com jogos assim, né? Que você pode andar em profundidade, não só pra frente, pra trás, pra cima e pra baixo. Ou seja, com todos os de hoje em dia, né? Exato. Eu me perco. Também. Hoje em dia, o único que eu consegui brincar foi um de carrinho. Carrinho eu jogo. Eu gosto de jogar, tipo, daqueles Batmans. Não jogo nenhum, porque eu fico perdida. Eu não sei andar no mundo. Eu não sei onde eu tô, então esses jogos hoje em dia você não sabe onde tá, o que tá acontecendo, pra onde vai. Eu baixei um jogo que é em modelo plataforma, que aí era meio RPG também, mas tu só podia andar pra frente, pra trás, pra cima e pra baixo. Maravilhoso. Pronto, já ajuda, né? Tu não vai pro fundo. Ai, menina, você tá que nem a Neide também. Mas gente, eu me perdia no 64, jogando Super Mario. A primeira, tu abre o jogo, cai num negócio assim, você tem que entrar no castelo. Eu já me perdi ali, porque eu ia olhar o mundo, entrar, caía no poço, eu tinha que sair, aí eu ia fazer não sei o que, perdia o caminho, caía no poço de novo, tinha que sair, fazer não sei o que. Eu tentei jogar aquele Candy Crush, que a minha sobrinha mandou eu jogar, mas o Candy Crush é tão difícil também, é muito colorido, né? Ai, Deus do céu. Próximo comentário é do Didi. E aí ele colocou assim: vou conseguir dormir depois desse episódio? Talvez depois do uso de alguma coisa. Menino, o que você vai usar? E aí ele falou, mas falando sobre o episódio, mais alguém fica incomodado em ficar ao lado de caminhões com carga de madeira ou concreto na estrada? Dirigindo, então você tá do lado, você quer passar logo porque vai cair alguma coisa na sua cabeça. Exatamente, vai soltar tudo e eu vou morrer. Aí ele coloca, toda vez, seja no volante ou no carona, me dá um nervoso quando tem caminhões desse tipo na minha frente, e esse nervoso não passa enquanto eu não passar o caminhão. Já imaginei cenas da carga se soltando da mesma forma que acontece no
do filme Premonição. Aí, o cagaço geral, gente. Esse é o medo de todo mundo que pega estrada. Você sabe, Didi, que no interior, você mora aí no interior, né? E aí, quando eu aprendi a dirigir, tá nova de carta, e eu ia pro interior dirigindo, tinha que ultrapassar aquelas estradas de mão única, né? E de volta, tinha que ultrapassar treminhão. Treminhão cheio de carga. Treminhão é o caminhão de 3 coisas? De 3 coisas. Deus que me livre. E eu com um Celtinha 1000, até passar aquele treminhão, parecia que eu tava 15 quilômetros andando e não ia. E o desespero daqueles negócios cair em cima de mim, do caminhão rodar pra cima de mim. Eu lembro muito de medo dos treminhão aqui. Deus que me defenda. E se viesse um carro na direção oposta, né? Sim, era tenso. Também de várias formas. Tá doido. Aí, segunda questão. Benzedores possuem pupilos, porque todo benzedor que conheço ou fui já era uma pessoa de idade. Será que alguém aprende o ofício de benzedor? Porque ainda tem muita gente que acredita nesse tipo de ajuda. Quase não tem mais, né? Eu lembro da minha época lá no interior que minha avó, ela tinha aprendido isso da avó dela ou da mãe dela, que era benzedeira, né? E ela não repassou também. Ela falou, isso aqui é dom. Ela falava isso. Eu acho que as benzedeiras tinha isso antigamente e não repassaram. Tanto que hoje em dia você não vê mais, né? Nos anos 80, todo bairro tinha 1 ou 2 benzedeiras, Eu posso perguntar pra avó do amigo meu, que ela era benzedeira. Hoje em dia eu acho que ela é da Universal, mas aí... Nossa, o que aconteceu na vida dela? Cada um com seu departamento, não me meto, deixa Ok. E aí ele continuou, sobre ver coisas, já teve situação em que estava descendo a rua de casa e nessa casa onde morava havia um banco de concreto na calçada. Nesse dia, vi uma pessoa sentada no banco que de longe parecia que era meu pai, mas quando passo em frente a um bar, meu pai estava lá e parei para falar com ele e comentei sobre o que tinha visto. Ele estranhou, saímos do bar e a pessoa tinha sumido. Ok, pensamos que era uma pessoa que tinha parado pra descansar um pouco e sentou no banquinho. Tomara que seja, no caso. Espero que seja uma pessoa que descansou no banquinho, porque puta que pariu. E aí ele continua. Na mesma semana, minha irmã estava com uma amiga em casa, quando de repente ela sai do quarto pedindo um cigarro, porque essa amiga havia incorporado um espírito. Passou um tempo e sai a amiga da minha irmã, conversa com minha mãe e vai buscar ajuda. Porque o espírito havia passado para o corpo da minha irmã. Eita! Puta que pariu, gente. É escândalo. Espírito coronavírus. Não tem plano de voo, não. Aí minha mãe ficou nervosa, começou a chorar e rezar. Meu pai não estava em casa e eu tentando conversar com a minha irmã sem sucesso. A amiga voltou com a mãe dela e uma outra mulher. Entraram no quarto, passaram uma meia hora lá dentro com a minha irmã e a mulher saiu de lá calada, olhando pra baixo e com a mãe da minha amiga segurando as mãos dela. Quando passa por mim, ela me encara a fundo e a imagem que me vem é na cabeça é daquela pessoa que estava sentada no banco dias atrás. Eita puta que pariu! Como Zaque. Porra. Bela história, hein, Ai. Didi? Eu gostei. Teve começo, meio e fim aí. Eu Puta gostei. que pariu. Aí ele concluiu com: minha amiga disse pra minha mãe que estava tudo bem, que o perigo que eu corria havia passado e que as coisas iam voltar a ficar bem. A primeira decisão de meu pai ao saber do ocorrido foi quebrar um boneco que ele tinha ganhado no bar e procurar outra casa pra morar. Essa história me arrepia até hoje quando lembro. Um forte abraço e vou ver uma comédia pra tentar dormir. Puta que Bela pariu. história, hein? Gostei. Esse cara aí apareceu pra você, falou... Acho que o recado dele falou, vou atazanar tua vida, né? Puta merda. E aí você falou, nossa, parece meu pai encanou com ele foi pra sua casa, pegou a amiga, pegou a irmã. Olha. Pegou a outra moça que veio depois. Pegou a moça que veio depois, olhou pra você. Ah, que tenso. Eu acho que eu vou acreditar nessa história, gente. tô achando que fez todo sentido. Puta merda. É, boa sorte, hein? Eu me cagava toda, ainda bem que seu pai se mudou. Pois é. Você tá na mesma casa, Gi? Mudou, né? Ainda bem. E esse banquinho aí? Tira uma foto pra gente, né? Vai que... Tá com fogo, não? A pessoa atrás, na foto aparece um vulto atrás do banco. Eu quebrava o banco todo, tacava fogo no concreto, quero nem Beijo, saber. Didi, obrigada. Didi. A próxima comentarista aqui do site é Pamela Araújo. Oi, Pam! Feliz ano novo pra você. Que bom que você comentou aqui nos bagulhos sinistros. Ela colocou, ai gente, faz isso não. Eu amo ouvir esses episódios, mas fico morrendo de medo depois. Comecei a ouvir no banho. Ah, não! O rodo caiu. Eita! Pior lugar pra ver esse episódio. Depois, Meu quando Deus. já tava no ônibus, o Bruno tava contando a história da mãe, da amiga dele lá, o Bruno que participou desse episódio. Arrepiou meu joelho e meu braço direito. Aff, façam mais episódios assim, amo. Que bom que você gostou. O pessoal gosta das histórias de demônio, né, Paty? A gente vai ter que fazer isso, Ai, é aí não ótimo. tem jeito. Teve
E outro comentário aqui da Vanessa Andrade. Tudo bom, Vanessa? Seja bem-vinda aqui. Oiê, meninas, tudo bem? Ela já começou assim, por tópicos. Ai, lá vem. ETs, mega acredito. Adorei o mega acredito. Até porque acho que é muita arrogância nossa achar que só tem gente no universo. Também acho. Mas não sei se eles perderiam tempo com a gente. Também concordo com esse detalhe aqui. O sonho aí da onda da café, eu tenho sempre quando estou em conflito emocional. Mas sempre estou à beira do mar com a minha mãe e minha irmã e a gente sai correndo pra fugir, sempre escapamos. Quando acordo, estou bem e volto a dormir. Ah, eu falei que meu pior sonho é de inundação, enchente, mar, né? Eu fico nervosa e sempre que eu procuro isso na internet, fala de conflito emocional mesmo, né, Van? Então, pode ser. Ou a gente é induzida a pensar isso também. Não sei. Ela continua, banheiro, nunca vi nem senti nada de boas mesmo. Graças a Deus, né? Porque é um local que você tá molhada, pelada, sozinha. Se aparece um espírito, gente, tu cai, tu vai ficar machucado também. Tem espelho, faz eco. Ai, que lugar... Se morrer lá, vão te achar pelada, peluda, molhada, machucada, morta. Ai, pior lugar, com a calcinha pendurada ainda. Ai, gente... Ela continua assim, pisadas. Quando nos mudamos para a casa da que minha mãe mora hoje, eu ouvia pisadas à noite. Um dia perguntei à minha irmã se ela ouvia e ela ouvia também. Nossa mãe disse que eram os vizinhos. Um dia os vizinhos tinham viajado, não tinha ninguém e as pisadas continuaram. Só parou quando algumas pessoas da igreja da minha irmã foram na casa e fizeram algumas orações. Que delícia! Enfim, eu escuto muita coisa e sempre digo, gente, não quero amizade, tá? Pode ficar à vontade, só não falem comigo ou apareçam. Pronto. Canta um pagode. Eu te vi pela primeira vez. Ela coloca, desculpa o comentário grande, mas a pauta rende muito assunto. Hashtag lá vem 2020, ano do papo delas. Hashtag parabéns, Patsy. Hashtag o melhor podcast do mundo. Ai, Patsy. que delícia, Beijo. Gente. Não fala assim não, menina. São seus olhos. Vanessa, então só nas pisadas tá tudo certo, né? Jesus, continua nas pisadas, garota. que tá aparecendo, tá ótimo. Tá doido? O quê? Não, gente. Cruz credo. E esse negócio de falar que não quer amizade, me lembrou um amigo meu, ele é espírita e tal. Aí ele falou que uma vez ele tava na cozinha da casa dele, a porta fechada, não trancada, mas fechada. Aí ele tava cozinhando, aí abriram, né, a porta e empurraram. Rodaram a maçaneta e empurraram. Aí quando a porta abriu, assim, ele olhou pra porta e falou assim, ele falou uma coisa tipo assim, pô, se você abriu pra entrar, pelo menos fecha, né? Aí a porta fechou. Hashtag fantasma folgado, né? Gente, eu olhei pra cara dele assim, o nome dele é Rodrigo. Rodrigo, garoto, que isso? Aí ele, Patrícia, já tô há 200 anos aí no espiritismo, tem medo dessas coisas não, pelo menos que fechasse a porta, quer passar, passa, mas fecha a porta. Aí eu, gostei do despreendimento. Eu frequentei muito, tenho parentes espíritas e tal, eles misturam um pouco a fé com ser assustadores, né? Eu já fui em velório, assim, que a pessoa ficava do lado falando, eu tô vendo ele tá bem, ele tá falando que tá feliz. Hã? Gente... Assim, querido, acho que não é a hora, né? Filma aí, por favor, pra eu ver também. Não, você manda um recado, né? Eu vou escrever aqui no Twitter, você manda um print, que nem a Luciana que não tem rede. Beijo, Luciana, que não tem rede. Próximo comentário foi de quem? Do Elcio, aqui, ó. Aqui ele fez um comentário curtinho, porque ele já tinha mandado um e-mail. Oi, meninas. Eu tomo banho de sal grosso toda quinta-feira, do pescoço pra baixo. Cabeça é sagrado. Também tenho arruda e incenso para Zeus. Assim ajuda a parte financeira. Pode parecer besteira, mas ajuda. Prometo parar agora, senão a minha cota de palavras acaba. Porque realmente, menino, o e-mail... Mas foi ótimo. Inclusive, foi o único que deixou a cafeína cagada só com a descrição da história. Vou até negar isso, mas foi verdade mesmo. Mas sal grosso, eu tive já uma época de mania de sal grosso, assim, eu colocava saquinho embaixo da cama, tudo que eu lia eu fazia com sal grosso, tomar banho de sal grosso, também sei que é da cabeça pra baixo, a cabeça não pode, né? Por que não pode a cabeça? Então, porque segundo a Umbanda, pelo menos, diz que o seu orixá, o seu protetor é da cabeça, né? Então você não pode tirar a energia dele. Essa é uma das coisas que eu li, pode ter várias outras, né? Eu li uma dessas coisas, então a cabeça não pode mexer, então é sempre do pescoço pra baixo que você toma banho de sal grosso. E o incenso também, eu gosto de incenso. Dá uma sensação boa também. Mas incenso pra Zeus do outro. Do Thor? Zeus é do Thor? Eu juntei todo mundo, adorei a salada que eu fiz. Eu quero agora acender incenso pro Thor.
tomei de pirona, cafeína, me dá um desconto. Ah, tá ótimo, eu adorei. É pra ele mesmo, né, Elcio? Depois você confirma, mas... Vou ligar pro Thor pra perguntar. Cada um acende incenso pra quem quiser. Eu vou acender pro Batman, quem sabe me ajuda aqui na mudança, que não tá fácil a vida. Finalmente você vai poder me trancar aí pra eu arrumar tudo, cafeína? Ai, Patsy, pensei nisso esses dias. Falei, a Patsy ia adorar ficar aqui. Ia trancar só com comida e água aqui, você vai ficar aqui. Mas do jeito que eu tava hoje, corri o risco de eu derrubar tudo. Só pra contar esse detalhe, fui servir macarrão, só que eu tava afobada por causa do dia, quase derrubei o macarrão todo na mesa, galera. Sujei tudo de molho à bolonhesa. Ah, revolta do macarrão contra a nutricionista. Exatamente. Eu acredito nisso, é a alma do macarrão. Ele fala, é minha hora agora, falou que não posso ser comido. Caguei a mesa toda, mas vamos lá. Depois do comentário do Elcio, veio o comentário de Vaba, que era: adoro o podcast de vocês. E uma dica, porque tinha um a todos com crase e ele avisou que era sem crase. Obrigada, meu bem. Ah, então, depois dessa dica aí, consertei, né? Porque geralmente o post a gente faz um modelinho e coloca em todos, estava tudo a todos com crase. Obrigada, Vaba. Valeu a dica. Valeu o elogio também, Exato. que adora o podcast. Venha mais vezes, comente o podcast com a gente. E Comenta mais, bebê. ótimas correções. Correções Isso aí, incríveis. Temos aqui quem? Paetro Mamocho. Tudo bem, Paetro? Como é que você tá? Conta pra gente aí. Ele conta bastante. Oi, meninas, tudo bom? Esse é mais um dos episódios que eu literalmente tenho que escolher o que vou comentar, porque aqui são tantas histórias que fariam um comentário virar uma música de rock progressivo, mas vou contar algumas aqui. Até colocaria um rock progressivo, mas agora tá proibido colocar música de direito autoral, viu, Paetro? Então, pensa aí num Pink Floyd bem gostoso, enquanto eu falo seus bagulhos sinistros. Nossa, é outra música, eu tô desorientada. Gente, cantando um pagode. Meu Deus. Nunca tomem de pirona antes de gravar alguma coisa, gente, porque vocês ficam completos. O tic e teco, eles estão correndo assim, ó. Ou tomem. Eu tomei de pirona e mate. Ah, que delícia. O corpo não sabe, né? Pra dormir ou pra acordar? Aham. Tá um olho fechado, outro aberto. E o cílio tremendo. Ah, que gostoso. É assim que a gente vai gravar daqui pra frente, 2020, viu, ouvinte? O Paetro disse aqui primeiro: minha família tem uma ligação com o espiritismo e coisas do gênero desde que me entendo por gente. Meu avô era dono de terreiro quando mais novo. Minha avó e minhas tias incorporavam. Uma virou evangélica. E minha mãe sempre frequentou mesa branca e centros de espiritismo desde muito nova. Começou quando um dos meus irmãos acabou por falecer bem novo, tanto que não cheguei a conhecer. E ela se apegou muito nos livros espíritas e nas visitas frequentes aos centros, chegando até pegar 2 cartas psicografadas dele. Uma era falsa. Ih, isso é grave, hein? Quando eu era mais novo, eu tinha crises de ansiedade horríveis, ao ponto de ter vômitos, crises respiratórias, etc. Na época não era muito difundido esse lance de terapia, e como dizem o ditado, o psicólogo de pobre é o centro espírita. Verdade. Aqui era benzedeira, viu, Pedro? Era benzedeira. Eu tinha um monte de problema também, me levavam lá pra passar um unguento na cabeça. E lá fui eu tomar o passe, que é essa estalada de dedos que a cafeína mencionou no caso do espiritismo do ex-voyeur. Que eu falei que eles estalavam os dedos em volta da pessoa. Confesso que resolveu um pouco por um tempo, mas só foi solucionar fazendo terapia mesmo. Paralelo a isso, tem a questão de que todo mundo na minha família, incluindo eu mesmo, tem um grau de premonição. Ai, caralho. Quando geralmente um ente já falecido começa a aparecer em sonho pra todo mundo, é porque ou algum familiar tá com problema ou alguém vai morrer em breve. Que horror! Tanto que na véspera da madrugada que minha mãe passou mal antes de falecer, eu sonhei com meu pai, coisa que não acontecia tinha uns bons anos e foi nítido para um caralho. Outro esquema desses premonitórios é a famigerada mariposa preta. Quando aparece alguma mariposa preta gigante na casa de alguém da família, pode ter certeza de que alguém vai morrer no futuro bem próximo. Pouquíssima margem de erro. Sabe, Paetro, eu te respondi aqui, ele até colocou a foto da mariposa preta, né, que é símbolo de Marlboro. É uma mariposa bem grande, parece um morcegão, assim. Eu respondi pra ele que eu nem comentei no episódio, até pra não ficar falando muito sobre isso, mas que aconteceu comigo e eu fiquei muito impressionada. Que eu moro em apartamento, 8º andar, tudo fechado, e um belo dia acordei e tinha um morcego no vidro da minha janela, assim. Era muito grande, a parte de dentro, com tudo fechado. E eu fiquei muito assustada, lógico, eu demorei
horas pra conseguir tirar ela, colocar um saquinho, soltar pra fora e tal. E aí eu lembrei dessa coisa que tem sobre a mariposa, pesquisei na internet, fiquei chocada e fiquei com aquilo na cabeça. E em 1 mês e meio, faleceu alguém da minha família. E aí eu fiquei com isso na cabeça um tempão, viu, Paty? Pô, cara, mas assim, essa parada da mariposa, pelo menos aqui em casa, a gente nunca se ligou nisso. Mas, nossa, na moral, é porque a gente não acredita muito nessa questão da mariposa. Eu nunca acredito em nada, vocês sabem, né? Vocês me falam, mas eu encanei com aquilo, minha cabeça encanou, quando eu fui pesquisar, aí que eu encanei mais ainda, e quando rolou a situação, eu pensei, não, foi a primeira coisa que eu pensei, que eu não deveria também pensar na mariposa, né? No meio de uma situação triste de família, né? Mas eu pensei e falei, putz, será que foi isso? E olha, nunca mais aconteceu, 4 anos morando nesse apartamento, quase 4 anos, nunca aconteceu isso, só aquele dia. Não, e é aquela parada, 8º andar, né? Pra mariposa aparecer aí... tudo fechado. Eu durmo com tudo fechado. Exato, pra mariposa aparecer aí no 8º andar, com tudo fechado, realmente é uma coisa que você tem que marcar, né? É que aqui em casa é tudo arreganhado. Então, não quero dar medo pra vocês, né, que viram alguma coisa, mas meu depoimento é esse que aconteceu. Então, ó, galera, apareceu a mariposa preta, já começa a fazer as orações, acende o incenso pra Zeus, pai de Thor. Já confere o contrato do plano de saúde, hein? Porque, o quê? Aqui em casa a gente não considera muito isso, porque aqui em casa é tudo muito aberto, tem um monte de planta. Então, o que mais aparece é bicho, já apareceu mariposa e tal. Aí você não pensa nisso, né? Eu também não pensaria. Mas no seu caso, apartamento, tudo fechado, 8º andar, tu acorda de manhã, tem o Batman na parede aí, meu amor. Pois é, uma vez na vida alguém só, botou né? o Batman aí. Pois é, achei... Porque não é possível. Achei aquilo me marcou, viu, Pietro? Te contei aí, aquilo marcou. Ele continuou o comentário gigante, maravilhoso, TCC sobre bagulhos sinistros de Pietro Mamute. Ele escreve, coisa de 1 ano atrás, meu primo que recebe uma entidade específica passou na minha casa pra falar com a minha mãe, dizendo que a entidade queria falar algumas coisas com todo mundo ali. Eu, como cético, porém curioso, tamo junto, né? Fiquei ali pra ver como era e confesso que o resultado foi bem impactante. Ela falou pra minha mãe, a vida continua. Que fazia muito sentido dado o que iria acontecer nas próximas semanas, e disse pra mim e pra minha irmã que iríamos ter uma perda muito grande e que devíamos ser fortes. Até aí poderia ser muito genérico. Porém, ela disse algumas coisas sobre mim que só minha mãe e amigos mais íntimos sabiam, porque não tenho intimidade com esse meu primo em específico. Então eu fiquei meio assim, né? Não sei se foi real, mas alguma coisa inexplicável aconteceu naquele dia. Cara, assim, eu fui criada, né, em igreja evangélica, eu me identifico como evangélica e tal, mas eu acho que é muita se sentir importante demais, achar que só a sua vertente religiosa é a correta, né? Que só aquilo que você segue que é o jeito certo de acreditar. Sim, claro. Eu costumo dizer que se tivesse uma certa, não teria outras, né? Exatamente. E assim, se você parar pra analisar, todas as vertentes religiosas, elas todas tendem pra algo semelhante. É você fazer o bem ao próximo, cuidar, fazer caridade, ajudar, respeitar, manter o bem e propagar amor. E dentre as diversas religiões, existem religiões que acreditam em reencarnação, em você conseguir receber espíritos, que os espíritos consigam de fato se comunicar, tanto que eu não vi coisa aí, então acredito, obviamente. E cara, você falou que você é cético, mas é curioso. Eu acredito, sim, em várias coisas e ao mesmo tempo não acredito em nada, porque eu não vejo. Eu tenho muita dificuldade. Mas quando acontece, eu simplesmente falo, aconteceu, foi isso. Pode ser. Eu não sou nada contra o que acontecer. Então, quem recebe uma entidade específica, geralmente tem uma intimidade com essa entidade. Você falou que seu primo não tem intimidade com você, a ponto de saber as coisas, né? Porque aí seria uma desculpa, entre aspas, né? Tipo, ela tem intimidade com seu primo e ele saberia, né? Então a gente fica sem explicação e às vezes só resta a gente agradecer, porque ela foi pelo bem, né? Ela falou coisas boas pra você, no sentido de se cuida, de ser uma coisa, um consolo, talvez, né? É isso, Pietro. Eu tô que nem você, eu sou cética e curiosa, e se acontecer comigo alguma dessas coisas, eu vou falar, olha, aconteceu. O Jô Soares falava isso, eu não acredito em nada, mas se a caneca falar bom dia, eu falo, bom dia, caneca.
Mas é assim, eu já sou diferente da Cafeína, eu já acredito em tudo, né? Tá acontecendo, eu tô acreditando. Mas assim, considerando que ela veio falando de coisas que só vocês sabiam, é muito difícil ser falso, sabe? Não vou dizer que seja impossível, mas é muito difícil. É bem mais difícil. Pois é, ele terminou com meio episódio convidado, meninas. Aguarda um episódio solo da Patsy com histórias de demônios dela, olha lá. Desculpa o comentário grande, beijocas. Hashtag Eita. parabéns, Patsy. Hashtag 2020, o ano do papo delas. E hashtag cafeína rainha. Olha só, a cafeína rainha está na boca do povo. Ainda tem um PS. O que a Patsy fez para afugentar a presença estranha cantando pagode pode ser considerado como banimento. Na magia do caos tem essa questão de criar essa forma de se proteger e se sentir segura. Então ela fez certinho. Viu? Aí, tá vendo? O podcast Magicando da galerinha do Mundo Freak. Beijo, Andrei. Beijo, Ira. Beijo, gente. Tem uns episódios bacanas sobre o tema. Aliás, eles têm todos bacanas sobre o tema, Exato. né? Inclusive, quem curte... esse de banimento eu tô querendo ouvir. Mas aí, ó, já tô vendo que pelo menos o meu Revelação vai, meu Exalta Samba. Eles têm me ajudado aí bastante. Já temos uma campanha aqui para ouvintes do Papo Delas. Vão encher o saco lá do Mundo Freak, chamando Chama a Patsy pra cantar pagode. Vai lá, pede pro Andrei e pra Ira, chama a Patsy pra cantar um pagode de banimento. Deve ser o estilo de banimento, mas nada a ver, né? Ah, funcionando, Passa o espírito, tá eu já tudo vou. certo. Eu me apaixonei pela pessoa errada. Ninguém sabe o quanto que eu estou... Próximo comentário foi dele, do Vitor Hugo, que ó, voltou aqui, ó, moleque. Ele falou, infelizmente, nunca aconteceu nada sobrenatural comigo. Sim, Cafeína, entendo a sua dor. E aí, Cafeína? Ai, Vitor Hugo, me abraça. Infelizmente, nada aconteceu. Quando acontecer com você ou comigo, vamos fazer essa aposta aí. Quem acontece primeiro, a gente conta aqui. Quem vê espírito primeiro comenta. Não, detalhe que você fala de um jeito como se você nunca tivesse, assim, estado ali próximo. Você só não viu a entidade. É, eu vi as pessoas, né, em volta. Pô, mas aquela do banheiro, garota, eu não ia precisar nem ver, eu já sentava ali em posição fetal, começava a chorar ali. A garota ia ter que se recuperar pra me socorrer. Eu vi a reação. O quê? Você tá julgando a reação, né? A reação não é um fantasma, a reação é a pessoa ali, né? Mas, meu amor, todo o balaio. A reação, depois do centro espírita. Eu já ia sair de lá com um galinho de arruda na mão, copinho de sal grosso, qualquer coisa já saía jogando sal grosso em mim e ao redor. Ligava o carro morria na saída, né? Putz. Prender turmalina negra em todos os lugares, ia botar a turmalina negra na cabeça. O quê? Tá maluco? Cruz credo. Misturar sal grosso na farinha, né? Aham, lavar os olhos com sal grosso. Porra, tá maluco. Próximo comentário é do Marcos Robles. Beijo, Marcos. E aí ele falou assim, achei bonitinho a Cafeína falando que parecia que as bonecas a olhavam à noite e que achava que o boneco mudava de lugar. Culpar a imaginação da criança pra não lidar com os fatos. É, faz parte da vida adulta. Hoje estou esperando a Conde ir dormir antes pra ela não ver que estarei sem banho. Ah, Marcos. Ele falou, eu ouço muitas vozes da Cafeína, da Patsy, do Bergs e por aí vai. Beijo, Bergs. E aí ele falou que eu nunca vi nada sobrenatural, mas eu sou um cagão. Mesmo sendo cético, tenho um medo em mim que a lógica não controla. Hashtag parabéns, Patsy. Obrigada, meu bem. Pois é, Marcos. Parecia que elas olhavam, parecia que mudava. É coisa de criança, a pessoa sempre fala que coisa de criança, né? Adultas, bonecas nunca andam, né? Olha, não lembro se eu falei nesse episódio, mas a minha mãe tinha o meu bebê, que era meu, na verdade. Eu ganhei uma rifa, que era pra eu ganhar um urso de pelúcia imenso, aqueles que você deita, que era o meu sonho de infância. O cara foi embora com presente. Aí a minha tia comprou essa meu bebê pra mim, que eu tinha pavor. E eu jurava que ela acordava de madrugada pra me matar. Aí, pra te matar, especificamente. Aí eu dei pra minha mãe a boneca dormia no quarto dela, porque eu tinha pavor. Que mate minha mãe, né? Eu sabia que a minha mãe ela não ia matar, que minha mãe é braba. Brinquedos não matam minha mãe. Hoje a boneca não dorme com medo da sua mãe. Exatamente. Beijo, Marcos. Então você ouve entidades, viramos entidades, hein? Vozes de entidades na sua cabeça, falando. Você sabe que teve gente que falou pra mim lá que sonha com a gente falando? Eita! Eu acho que você dormiu com o podcast. Se sonharem com você falando, tá ótimo, que sua voz, pelo menos, ela é bonita. A minha, às vezes, fica meio cagada. Imagina. Eu acho que as pessoas dormem ouvindo podcast e acham que estão sonhando, mas é a gente falando mesmo, né? Quem nunca dormiu, né? Aí você tá lá no 10º sono e vem você. Olá, amigos e inimigos do Papo Acorda Delas. no susto, né?
O próximo comentário é dele, Ricardo Alves da Silva. Ele começa com sim! Que episódio maravilhoso. Eu, como a rainha Rafeína... Como assim, como a rainha? Tá comendo a rainha, menino? Também não tenho religião ou crença específica. Fui batizado quando criança, cresci frequentando o centro de Umbanda e hoje só acredito que tem uma força, energia que rege essa bagunça que chamamos de mundo. Já tive experiências vendo espíritos e vultos. Minha mãe e meu pai ambos recebiam santo, então nunca tive problemas com eles. Os santos. Os santos. Com os pais. Não com os pais, né? É o Já com os pais. Sempre acreditei que eles vinham pra ver como estavam as coisas, por assim dizer. Espírito geralmente não tem muito o que fazer, né? É isso que a gente chega na conclusão aqui. Hoje meu pai é evangélico, que levou a parar o álcool, graças a Deus, Jesus. Não sei em qual ele crê, na verdade. Deus ou Jesus, ele fala. Deve ser em Zeus, pai de Thor. Em Thor, isso. Minha mãe continua na mesma, católica, com crença na Umbanda, e eu só vou. Torço para que os próximos fiquem bem. Mais uma vez, muito obrigada pelo episódio incrível. Hashtag parabéns, Patsy. Hashtag cafeína, rainha. Ah, moleque. PS, estava escutando a história da menina sem banho tomando banho. Foi de boas. Ah, foi de boas mesmo ou você precisou de um PS pra avisar isso? É ele, foi de boas. Uhum. Tomei um tapa na bunda. Aliás, vocês que estão aqui nos comentários totalmente perdidos e não ouviram o episódio 29, não estão entendendo o tal do banho, do banheiro, estão perdendo tempo. Corre lá, ouve do banheiro, depois ouve os comentários, ou ouve, né, quando quiser, você vai entender o que tá acontecendo, né? Pra ter uma experiência de imersão melhor, escute o episódio tomando banho. Isso, obrigada, Rick. Depois você não vai ter coragem mesmo de tomar, então é bom que já facilita a vida e mantém limpinho. O próximo comentário foi dele, Matheus Shibukawa. Tudo bem, Matheus, como é que você tá? Coragem aí, hein? Ele escreveu, tô eu aqui, ouvindo o EP, lindo e belo, entro no banho e ainda ouvindo e acaba o episódio e começa do nada, pira de um barulho de interferência no som. Pensei, olha que meninas danadas querendo pregar peça em nós, e aí começa, boa tarde, Matheus. Então, eu tô com um problema. Já com o cu na mão, fui ver o celular em uma gravação de ligação. Me caguei, óbvio. Um beijo, meninas. Poxa, Matheus, eu queria ter te dado esse susto aí, né? Não deu certo pra te assustar no meio do episódio, mas acho que funcionou no banho, né? Boa tarde, Matheus. Então, tô com um problema. Imagina. Ai, gente. Shibuto se cagou todo que eu te conheço, moleque. Puta que pariu. Coragem, Matheus. Já passou. Respira. Gente, não, imagina, gente. Se coloca no lugar desse menino. Não, ai, gente. Nossa. Só faltou ele ter colocado o celular ou onde ele tava ouvindo na janela do banheiro, né? Boa noite. Eu tô com um problema. O pior de tudo é eu tô com um problema. Aí ele fala, ai meu Deus do céu, quem é? Quem és tu? Eu tô com vários agora, né? Ai, socorro, Jesus, desculpa, mas tem uma puta que pariu, eu me cagava toda, Deus o livre. Ai, o próximo comentário foi do Felipe Sarinho. Legal, ouvi o episódio e nem tomei banho. Sobre o episódio que deixou as pessoas mais fedidas da história do podcast. Aí, sobre o episódio, eu posso falar de 2 casos que me ocorreram. Batizei esse caso carinhosamente de fantasma cagão. Quando eu era pequeno, eu andava pelo centro da cidade, até que me deparo com um menino de cabelo crespo loiro, camisa vermelha e sem short, agachado fazendo o seu trabalho. Até aí tudo bem. Bizarro é que muitos anos depois, eu me deparo com o mesmo menino, com as mesmas características físicas, mesma roupa e mesmo cabelinho na mesma posição, ao lado de uma pequena tábua fincada com uma fitinha amarrada, o que me fez pensar que poderia ser um fantasma ou apenas uma grande coincidência. Me arrepiei toda aqui. Fantasma cagão. Devia ser um fantasminha, né? Porque era um menino. Sério, me caguei. Nossa, me caguei toda aqui. Me arrepiei pra caralho, sério. Eita porra. 2. Uma consulta. Tava com uma amiga espírita e com os colegas dela numa sala. Até que um dos colegas se comporta de maneira estranha e recebe uma entidade. Eu, cético que sou, fiquei duvidando das coisas lá até que outra entidade apareceu e meio que citou coisas que faço de maneira costumeira e de coisas que eu estava tentando conquistar na época.
época. Continuo cético quanto a isso, mas não posso negar que foi uma experiência no mínimo interessante. Peço desculpas desde já, pois o comentário não tem 4 parágrafos. Episódio maravilhoso, mas ainda espero um dia ouvir um episódio sobre demonologia com a maravilhosa especialista no assunto, Patsy. Pronto. Eita, gente. Aí ele colocou hashtag parabéns, Patsy. Hashtag cafeína rainha. Hashtag acaba 2019. Acabou, gente. 2019 é findo, graças a Deus. E hashtag 2020, o ano do podcast. Cara, na moral. Olha, Felipe, vou te contar uma coisa. Você tá que nem eu. Continuo cético, mas foi uma experiência interessante. Não, na moral, esse do menino, antes de ler a parte onde ele fala que o moleque reapareceu, mas só na descrição dele, me subiu um arrepio, sério, na espinha aqui nos braços, os cabelinhos do braço arrepiaram, cruz credo. Menininho, fantasminha cagão, podia ser um personagem do Maurício Souza. Não é? Amigo do Penadinho. Blusinha vermelha, sem short. Fazendo cocô no canto na tábua. Beijo, Felipe. Beijo, Felipe. Próximo episódio. Ih, próximo episódio. Gente, eu tô desorientada real, na moral. A dipirona tá batendo. Tô drogada de dipirona, gente. Vamos lá. Próximo comentário foi dela, da Mayra Santos. E aí ela colocou assim, que episódio, hashtag incrível, amei. Me fez lembrar de quando eu ia pra praia e acabava a luz da rua. Aí a minha mãe reunia as crianças e começava a contar causas de assombração. Divertido e educativo, né? Beijos, mãe. Beijo, mãe da Mayra. Beijo, mãe. Aí ela continuou, mas eu trabalhei em um centro de documentação que até 2012 funcionou em um prédio que havia ficado abandonado por muitos anos. Os funcionários mais antigos dizem que já viram umas assombrações passeando pelos acervos, elevadores indo para determinados andares sozinhos, vultos. Eu não cheguei a ver nada específico, mas várias vezes entrei no acervo e tive a sensação de estar sendo observada. Parece o quintal aqui de casa. Pronto, agora fantasma anda de elevador. O quintal aqui de casa, o quê? O quê? Acho que, se eu não me engano, foi o menino do Los Chicos, eu esqueci o nome, porque hoje eu tô drogado de pirona, esqueci o nome das pessoas. Ele nem é mais do Los Chicos. Ele trabalhou naquele prédio aí de São Paulo. Edifício que teve gente se jogando. Ah, o do incêndio, Joelma. Isso, edifício Joelma. Uhum. Ele trabalhou... não, lugar horrível. É. E ele falou que tinham andares na época que ele trabalhava que estavam completamente desativados ainda. E de tempos em tempos o elevador ia pra lá sozinho. Tem muita história do edifício Joelma. Até hoje as pessoas falam muito de lá. Diz que lá realmente, quem vai lá diz que acredita em assombração mesmo. É, e ele falava, tipo, ele pegar o elevador, ele estar lá dentro, aperta o botão pra ir pra algum andar tal, aí chega nesse andar que tá vazio, abre, não entra ninguém. É, como eu disse no episódio, eu acredito em lugares carregados, porque eu sinto isso. Chega num lugar falando, não quero ficar aqui. Lugar estranho, Sim, eu tô me sentindo estranho. E esse aqui é o auge, né, da história que teve. Tá? Um lugar que teve uma história tão pesada como essa nem deveria existir mais. Mas assim. eles reformaram, né, e continuam sendo. É, então, pois é, nem deveria. Né? Ai, né, pesadíssimo, tá doido. E aí ela continuou. Depois que mudamos para o prédio novo, que fica no mesmo terreno, os bagulhos sinistros diminuíram. Mas sempre que eu entro no acervo, ainda acho que tem alguém lá entre as prateleiras me observando trabalhar. Alô, Yu, corre aqui. Me lembrei de uma história que aconteceu comigo quando eu era bem novinha. Quando eu tinha uns 13 anos, eu acordei no meio da noite e vi um vulto de forma humana ao lado da minha cama. Como Zaqueu. Puta que pariu. Não senti medo, só achei estranho e peguei no sono logo depois. A pessoa, a pessoa forte, a pessoa o quê? Eu me cagava inteiro. 13 anos. Doido. Na noite seguinte aconteceu a mesma coisa de novo. Porra! Continuei achando muito estranho, mas acabei pegando no sono como da primeira vez. Gente, muito corajosa, gente. Eu nem dormia mais nesse quarto. Perguntei pra minha mãe se ela tinha entrado no meu quarto à noite e ela disse que não. Aí eu contei o que aconteceu e ela mandou eu rezar antes de dormir. Segui o conselho dela, mas pela terceira noite seguida eu acordei e vi o vulto ao lado da cama. Puta merda. O quê? Caralho. Eu vou continuar lendo que eu me caguei, que me arrepiei toda. Ainda bem que me tira, tá no quarto comigo. Só que dessa vez o vulto abriu os braços e eu senti um medo terrível. E só consegui me encolher e me virar pro outro lado da cama. Não me lembro como eu consegui pegar no sono depois disso. Até hoje eu tenho medo de acordar de madrugada e ver alguma coisa na beira da minha cama. Puta merda! Que caralho! Delícia. Era um stalker, né? Caraca, sério, é que... Fantasma stalker. Nossa... Você sabe que eu já tive uma época de terror noturno. E terror noturno, como diz a palavra, é um terror, né? É horrível. Tem explicações aí físicas, biológicas. A gente vai te falar num próximo episódio.
E eu esqueci de contar e eu vou contar em outro episódio, mas isso acontecia comigo quando eu tinha crise de terror noturno à noite. De, nitidamente, alguém tava andando em volta da minha cama e chegando perto de mim. E eu não conseguia me mexer, né, que você trava, né. E é horrível. Eu lembro que eu ficava só pensando, não tá acontecendo. Eu só ficava assim, não tá acontecendo. E depois que eu fiz aquele teste de sono e tal, que eu tinha terror noturno, aí eu comecei a colocar na minha cabeça, não tá acontecendo e tal, mas aconteceu, assim, várias vezes. A sensação é terrível. Talvez você tivesse isso, Mairão. Talvez você tivesse isso naquela época, né? Não, mas isso que você teve foi paralisia do sono, você não conseguia sentir. Eu tinha isso no meio do sono. Ela conseguia. Na terceira vez, quando o cara abriu os braços, ela virou pro outro lado. Mas olha, eu tentava me mexer o tempo todo. Então, assim, quando acontecer isso, você levanta da cama e fala, qual é? Tá bom. Tá. Claro. Às vezes a sua cabeça tá fazendo isso naquele terror noturno de sono ali. Aí você levanta e fala, qual é? E canta um pagode. Cagava tudo. Com certeza. Aqui, no caso, eu já entoei Ezequiel. Porque, puta merda. Sério, quando eu fui ler a parte ali do vulto abrir os braços, né? Eu tô lendo. Quando eu li é que vocês não conseguem ver, ouvintes, a minha reação. Mas quando eu calei a boca, o que aconteceu? Eu virei a cara pro lado e tampei os olhos. Eu só tô lendo o texto. Você vai dormir sozinha hoje, Paty? Com mentirinha. E com o Blue. E é isso aí. Tá vendo? Sempre que você vê um vulto, você pode achar que é cachorrinho, gatinho. Se for o tamanho de uma pessoa, no caso, fudeu, né? Eu falei assim, caralho, lobisomem? O quê? Nossa, Mairão, menina do céu. Puta que pariu, até suei aqui. Jesus Cristo. E aí ela concluiu com, meninas, parabéns pelo ótimo episódio. Já pode virar tradição. Também estou esperando o crossover com o Mundo Freak Confidencial. Beijo, lindas. Hashtag parabéns, Paty. Hashtag 2020, o ano do papo delas. Então, gente, já começa a falar com o Mundo Freak. Ah lá, Mairão, olha lá, todo mundo lá, enche o saco do Mundo Freak e fala, chama a Paty pra cantar pagode. A Ira vai falar assim, porra, Patrícia! Porra, Patrícia. Aí eles vão ter que entender, cantar pagode é banimento, aprendemos. É banimento. Pensando o quê? Beijo, Mairão. O próximo comentário foi dele, nosso cervejeiro de plantão, Fabrício Guzon. Olá, Fabrício. Que, aliás, na coluna dele, lá no Beercast, indicou o papo delas, na primeira coluna do ano. Obrigada, Fabrício. Lindo demais. Ele começou, salve, meninas! Adoro esses programas do tipo Aconteceu Comigo, e vocês até que foram leves no tema. Também achei. Até porque são relatos pessoais de vocês e não de terceiros. A gente tentou não inventar também, né? Porque... Graças a Deus, as coisas que acontecem com a gente são leves. São né? leves. Porque, porra... Pois é, dos nossos comentaristas aqui é meio pesado. Puta que pariu. Aí ele continua, não relatos de interação com o sobrenatural, não me lembro de qualquer coisa que tenha acontecido comigo que não tenha alguma explicação relativamente simples que justifique, mesmo que no momento tenha sido estranho. Fabrício é dos meus, tem que ter explicação. Mas, sempre tem um mas, tem uma historinha curta de alguém bem próximo a mim. Olha lá. Minha filha sempre reclamou de ter que dormir no quarto dela. Ela não conseguia dormir e sempre acaba indo pro meu quarto. Até aí normal, né, Fabrício? Criança gosta de dormir com os pais. Há alguns anos atrás, quando ela tinha entre 6 e 7 anos, já tarde da noite, ela se sentou na beirada da minha cama e perguntou: Pai, por que eu vejo pessoas andando aqui em casa? Como aqui? Fabrício, muito adulto, né? Ilustre, falou: eu questionei a respeito de onde ela viu alguém em casa. E ela respondeu: Na sala, quando a gente via a TV, tinha alguém na outra ponta do sofá. E agora, tinha alguém ali no corredor. Eu te vi pela primeira vez. Paty fazendo banimento ao vivo aqui. Fabrício, como um pai adulto e muito consciente, colocou: eu expliquei pra ela que deveria ser somente o reflexo da luz no espelho, ou a iluminação de fora de casa que gerou um feixe de luz e deu a impressão que era alguém. Mas nem eu acreditava em mim mesmo naquele momento. Eu nem reclamo mais quando ela vem para o quarto à noite. Ainda acontece, porque criança tem muito disso, né? Ai, Fabrício. É difícil. Você não levou na benzedeira? Minha mãe já teria levado. Leva a benzedeira pra morar na tua casa. Pois é. Ele falou: continuem com ótimo trabalho de vocês, que em 2020 tem muito mais. E antes de ir, eu gostaria de deixar uma frase em homenagem a este programa. Não tem som mais gostoso que a risada de uma criança, a não ser que seja de madrugada e você more sozinho. Merece uma postagem com essa citação, hein? Maravilhoso. Isso vai ser a legenda do episódio. Na moral.
Caraca. Beijos, hashtag parabéns, Patsy, hashtag cafeína rainha. Da onde surgiu isso, meu Deus? Hashtag dorme de luz acesa. Obrigada, Fabrício. Adorei suas histórias. Próximo comentário é dele, do Heitor Marsola. E aí ele falou assim: Oi meninas, tudo bom? Eu dessa vez não tenho muito como contribuir com esse episódio, pois nunca vi nada de estranho nesse mundo. Mas posso contar de uma vez quando tinha 4 anos e comecei a ter alguns sintomas estranhos, nenhum médico descobriu o que era. Até que em uma sala de espera, uma pessoa que minha mãe fala que foi como um anjo ou um espírito iluminado, virou pra ela e falou: Por que você não pergunta pro cardiologista se ele não tem sopro? Minha mãe fez a pergunta pro médico, fizeram um exame específico lá e descobriram que eu precisava fazer uma cirurgia cardíaca. Eu tô bem e tô tranquilo hoje porque uma criatura falou aquilo pra minha mãe. Se foi daqui do mundo dos vivos, eu não sei, mas foi estranho. É isso, meninas, tudo de bom e maravilhoso para vocês. Beijo no feed do coração. Hashtag parabéns, Patsy. Hashtag 2020, o ano do podcast no Brasil. Beijo, Heitor, meu bem. Ai, beijo, Heitor. E agora você tem esse coração imenso. Exatamente. E operado 100%, talvez esteja 99%. Mas tudo bem, funcionando bem. Mas isso é um tema interessante, né? Isso é um tema interessante. A gente tem pessoas durante a vida que parece que falam uma frase, falam alguma coisa e muda tudo. O rumo das coisas, né? Muda tudo. Esse pode ser um xiste, alguém que falou até despretensiosamente, alguém que teve a experiência e falou, olha, vou falar, né? Já tive essa experiência também. Acontece durante a vida. Às vezes parece muita coincidência, um anjo, alguma coisa, mas a vida traz pra gente coisas e pessoas que sopram alguma coisa, às vezes é uma frase, é uma ideia, e você fala, é isso. Exatamente. Então, bem legal. Parabéns, Heitor, pelo seu coração. Um beijo no feed do seu coração também. E o último comentário é dele, Claudenir Fonseca. Ele colocou assim: Aí, vou dar uma ideia. Tentei ouvir o episódio à noite e não deu muito certo, não. Fica a dica. Mas, gente, foi leve, como disse o Fabrício. Não foi, não. Cafeína, quando chegou naquela história do banheiro, tu não começa não, que na moral. Pesadíssimo. Você está ouvindo Papo Delas. Pois é, eu comentando os comentários aqui do Bagulho Sinistro, episódio 29, que a gente gravou lá em novembro e agora está aqui comentando os comentários imenso, bem gostoso, com os bilhetinhos, comentários do site de vocês. Eu não sei porque que você está ouvindo esse comentário se você não ouviu o episódio. Tem que ouvir o episódio. E se ouviu e tá aqui, eu acho que vocês são a melhor pauta que a gente poderia ter. E assim, olha, nesse comentando os comentários, com esse monte de história ótima, no sentido de macabro, de coisa ruim que está acontecendo, deixou feliz até ele, Zeus, pai de Thor. Acendemos aqui uma vela, um incenso pra Thor e seu pai. Zeus, para iluminarmos aqui essa semana maravilhosa, esse mês de fevereiro, que a gente tá voltando gaguejantes ainda, na correria ainda, numa bagunça de vida, muito loucas de dipirona, com uma face. E cafeína, mas não a cafeína, não a nossa cafeína, a cafeína que cafeína, mata, de mate. A gente dá aqui por encerrado, comentando os comentários. Muito obrigada, meus bens. Que esse ano seja iluminado, próspero, cheio de visões e anjos iluminados e bênçãos e tudo que a gente puder ter. Muito obrigada por essa contribuição, Patsy. Mais um comentando imenso. Não é? Estamos batendo recordes de comentando nos comentários, hein? Galera, além de todas as coisas boas, que não apareça ninguém na beira da tua cama abrindo os braços pra vocês não se cagarem de medo. E que vocês estejam ouvindo esse episódio tomando banho, sambando na cara dos demônios. Mostrando que aqui tem coragem. Aqui tem banimento ao som de raça negra, cigana. Cheia de mania. Beijo, meus bens, e até o próximo. Tchau, tchau. Oh, já li. Esse aqui caiu e voltou, não percebeu? Então você vai ouvir aqui o que eu falei, no caso, que você não ouviu. Que eu falei pra depois. É, você caiu e voltou. Pronto. Tá, ainda bem que voltou. Eu percebi, eu continuei falando. Sim. Então, Joia. Beleza. Próximo comentário é dele. Garota, deixa eu só dar o stop aqui.
Olá, amigos e inimigos do Papo Delas. Esse é um momento rapidinho, mas muito importante para divulgar as nossas redes sociais e os nossos contatos por aí, nessa internet, nessa podosfera de meu Deus. Vamos lá? O site é papodelas.com, um site onde comentários no post são obrigatórios. Comentem. Manda um bilhete também por e-mail, contato@papodelas.com. Curta lá no Facebook, facebook.com/podcast Papo Delas. Segue no Twitter, @papo_delas. Curta no Instagram, @Papo Delas Podcast. E, claro, ajude a gente no Padrinho, padrim.com.br/Papo Delas. Amigos e inimigos, obrigada a todos que de alguma forma ajudam o Papo Delas a seguir este baile. Aquele abraço! Aê, feliz ano novo, de novo. É aqui que agradecemos os nossos padrinhos, sim! Vocês que mesmo num período de férias, de reformulação, de meditação, de dezembro e janeiro, ajudaram a gente, ajudaram o Papo Delas a manter o podcast ainda no ar, no seu feed. E a gente vai continuar sonhando com riquezas e vida de madame pelo mundo em 2020. Obrigada, meus bens, seus lindos! Os padrinhos que autorizaram a divulgação do nome e nos ajudaram com R$10 ou mais em janeiro de 2020 foram Marco Antônio Júnior, João Paulo Poeira, Guilherme Balduino, Cristina Raposo, o Jefferson Carlos, Ellison de Lima, a Caroline Vitti, Gabriel Henrique, o Matheus Chibucaua, beijo Chibu, Samuel Sobrinho, o Rafael de Souza, Josair Júnior, o Osmar Pedrão, Sidney Francisco Júnior, esse aqui é padrinho novo que tava no evento, hein? Beijo, Sidney, bem-vindo! Beijo, Sidney. Fabrício Guzon, Priscila Matos, sua linda, o Elisnei Menezes de Oliveira. Sim, ele veio, ele voltou. Feliz ano novo, Elisnei. e Sandra Enumo. Sandra, sua linda, ajudou a gente em todos os lugares, falou da gente, descobriu a gente em janeiro. Seja bem-vinda. Sua linda. E também os lindos PicPeiros que nos ajudam naquele aplicativo verdinho, onde a contribuição é livre. Você pode doar de 1 a 150 mil reais. Mentira, você pode doar mais de 150 mil reais. O PicPay @Papo Delas de janeiro de 2020 foram Julian Catino. Sandra Enumo de novo? Sim, bem-vinda, Sandra. Maíra, Mairão, Lindona Santos, Giovana Ramalho, Ricardo Alves, Caroline Moura Rafael Padovan e Ananda Cristone. Fica aqui, seus lindos, os nossos agradecimentos, abraços, beijos babados no lóbulo do feed de vocês. Mesmo os que doaram menos de R$10 e os que preferiram não terem os seus nomes divulgados. Todos vocês, todinhos, de 1 a 150 mil reais, estão sendo muito importantes para nós. Beijo no lóbulo de cada um. Vida longa e rica para todos nós, seus lindos. Contamos com vocês e alguns outros, quem sabe, para o próximo mês. Hashtag Feliz Ano Novo, passe! Feliz ano novo, meus amores. Agora a gente tem que começar o que? A lutar tudo de novo. Misericórdia. Ai, que venha 2020 com vida de madame. Gratiluz! Você ouviu? Papo Delas Podcast.